nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço a teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago meus vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciãos, é a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço a teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar alguns recadinhos. O primeiro deles é a respeito da campanha A Sua Ajuda Pode Salvar Vidas. Essa campanha do Ministério de Missões, que juntamente com algumas irmãs estão confeccionando máscaras. Elas estão precisando da doação de tecido 100% algodão e de elástico, se possível aquele elástico mais chatinho. Se você pode doar, entre em contato conosco, a gente vai retirar esse material na sua casa. E se você souber de alguém que precise dessas máscaras, também entre em contato que a gente vai disponibilizar. Outro recado é para você que é do grupo de risco e precisa ir até o mercado, precisa fazer uma compra na farmácia ou precisa ir num compromisso. Entre em contato conosco que a gente vai disponibilizar ajuda para que você faça esse deslocamento ou faça essa compra sem se arriscar. Por último, nosso último recadinho é referente aos dízimos e ofertas. Para você que é membro da nossa igreja e pode contribuir nesse momento, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. A gente sabe que é um momento delicado, mas é a forma de você contribuir e a igreja continuar
com as atividades dela e poder ajudar quem precisa. Tá bom? Um beijo e até mais. Muito bom dia. Saúde a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos reunidos nessa manhã linda, fria, mas ensolarada. Quero convidar você a fazer da tua casa e agora um lugar de adoração ao Senhor. Um dia especial, um dia feliz, onde nós somos gratos a Deus pelo dom do amor manifestado pela vida das nossas mães. Amém? Quero começar iniciando esta celebração desejando a vocês um feliz Dia das Mães. A cada uma dessas mulheres valorosas, cada uma dessas mulheres que manifestam a graça e o amor de Deus através das suas vidas, para com seus filhos e para com todos nós. Mãe é a expressão maior do amor, é a expressão da graça de Deus visível nas nossas vidas. Por isso somos gratos a Deus pela vida de cada uma de vocês, mamães, queridas mães que nos assistem, cada mãe dessa igreja, somos gratos a Deus pela vida de cada uma de vocês. Amém? Eu quero ler com vocês um texto conhecido que se encontra em Provérbios, capítulo 31. Eu vou ler o verso 10 e depois eu vou ler o verso 28 e 29. Do livro de Provérbios, capítulo 31. Vou ler o verso de número 10 e depois o verso de número 28 e 29. Provérbios 31, verso 10, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, e o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas nos que fazem, mas você supera todas elas. Amém? Certamente, como todo filho, eu tenho que dizer que a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Mas certamente todas as mães, cada uma com o seu jeitinho, são as melhores mães do mundo. Mulher virtuosa, quem a achará? E o seu valor excede o de finas joias. O amor, a grandeza de uma mãe não se mede, apenas se sente. E nós, como filhos, somos gratos a Deus por sermos agraciados em termos um amor tão grande manifestado através da vida das nossas mães. Bem-aventurada seja você, minha irmã. Bem-aventurada, feliz, alegre e virtuosa seja você, minha irmã, mamãe. Que Deus continue abençoando, guiando e sustentando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, junte aí o pessoal em casa. Quero orar com todos nós e especialmente orar por você, mamãe. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por este dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma vez estarmos reunidos aqui, ainda que distantes, mas unidos e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Nesta hora, Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar a vida de cada mamãe. Mulheres virtuosas, mulheres valorosas, mulheres que excedem o valor de finas joias, como Tua palavra diz. Mulheres que são a expressão viva da Tua graça nas nossas vidas, Pai. Te louvamos e pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua unção sobre a vida de cada mãe, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, sustentando e guiando, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui reunida. Que o Senhor continue a abençoar. E que cada ato desta celebração seja um ato, Senhor, de louvarmos, agradecermos pela vida das mães, mas também de nos achegarmos e de estarmos, Senhor, perto de Ti mais uma vez. Que através da Tua palavra, lida e proclamada, o Senhor fale aos nossos corações, que através do exemplo da mãe que veremos, o Senhor continue a conduzir as nossas vidas, a vida de cada um de nós, a nos achegarmos cada vez mais perto de Ti, para sermos sustentados, orientados e direcionados pelo Teu Santo Espírito. Mais uma vez, Pai, Te louvamos e Te agradecemos pela vida de cada mãe. E que o Senhor continue, Pai, a abençoá-las.
e continue, Pai, a sustentar as nossas vidas, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Recebe, pois, a nossa oração. Amém, Senhor, e amém. Eu quero convidar você nesta hora, você filho que está acordado, né? Que está aí com sua mãe, quero convidar você a louvar ao Senhor com esta música que diz: Senhor, Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvemos ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos que têm contribuído aí para que juntos louvemos ao Senhor. Antes de meditarmos rapidamente na palavra do Senhor, e ainda nós teremos homenagem para as mamães. Fiquem aí, mamães, teremos uma homenagem para vocês depois. Eu quero dar um aviso importante e eu peço que você preste atenção nesse aviso e nos ajude a divulgar. Todos têm acompanhado aí os noticiários e nós tivemos aí pelo governo do estado a quarentena prorrogada até o dia 31 de maio. Então, nós ainda como igreja estaremos com as nossas atividades suspensas, né, até que se perdure aí esse tempo de quarentena e até que se julgue necessário para que estejamos juntos em segurança para louvarmos o Senhor aqui no templo, né? Mesmo que haja uma flexibilização após o dia 31, nós precisamos ainda assim preservar a vida, estarmos cuidando uns dos outros e por mais que demore mais um pouquinho ainda, por mais que a saudade já esteja forte e apertando os nossos corações, vamos nos
vamos continuar fazendo a nossa parte, ficando em casa, quem ainda pode, fazendo a nossa parte, saindo de máscara quando necessário, para que a gente possa conter logo essa doença e logo estarmos juntos. Então, estaremos ainda durante esse mês com as nossas atividades suspensas e retornaremos até que se julgue seguro estarmos juntos e que nós estejamos aí 100% liberados para estarmos reunidos aqui. Então continue em oração por este tempo, ore pelas autoridades, ore pela nossa nação, ore para que haja uma cura, ore para que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Eu quero convidar você a meditar comigo nesta manhã sobre uma palavra, como estamos festejando hoje e agradecendo a Deus pelas mães, não poderia deixar de trazer uma mensagem para vocês, queridas mamães. Mas essa mensagem certamente serve para todos nós, enquanto cristãos e cristãs, para nós que temos aí o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a meditar comigo nesta manhã sobre mãe, canal de bênção na família. Todas as mães, indistintamente, certamente, são canais de bênção nas nossas vidas, são canais de bênção na nossa família, são canais de bênção na nossa comunidade, na nossa igreja. Nós celebramos hoje o Dia das Mães, uma data, queridos irmãos e irmãs, que nos últimos anos tem feito eu refletir bastante, e uma data bem emotiva para mim, vamos dizer assim, porque já se fazem aí alguns anos que eu estou distante da minha mãe. Vai completar 6 anos que eu vim para São Paulo, e eu acho que eu consegui passar um Dia das Mães com ela, o restante sempre distante. E desde então o Dia das Mães tem sido um dia bem reflexivo para mim, um dia bem emotivo para mim, por relembrar com alegria, relembrar com gratidão o tempo que eu estive ali vivendo com a minha mãe, e até mesmo relembrar o tempo que talvez eu não tenha aproveitado tanto com ela. Certamente uma das coisas que eu mais sinto é a falta de estar junto da minha mãe. Eu gostaria de ter sido menos rebelde, gostaria de ter sido menos respondão, vamos dizer assim, de ter passado mais tempo com a minha mãe, ao invés de perder tempo com as coisas que eu achava que era importante para mim. Por isso esse tempo, esse dia, me faz refletir bastante sobre o Dia das Mães, sobre a importância da mãe, do papel da mãe para as nossas vidas, e a importância de nós, enquanto filhos e filhas, valorizarmos as nossas mães, honrarmos as nossas mães como a palavra nos ensina, não desprezarmos o ensino das nossas mães como a palavra nos ensina, porque parece que, como se diz, na verdade, nós só damos valor e entendemos o real valor da mãe, de estar junto da mãe, quando nós não temos mais a mãe perto. E eu tenho uma mãe, queridos irmãos e irmãs, assim como todos os filhos dizem isso, eu tenho uma mãe como um exemplo de fé. Eu tenho a minha mãe como exemplo de fé, e quando eu olho para ela, para Dona Márcia, para minha mãe, é perceptível e claro o papel fundamental dela no plano de Deus para a minha vida. Mesmo eu sendo um adolescente e um jovem rebelde, complicado de lidar, a minha mãe, queridos irmãos e irmãs, nunca desistiu de mim. Ela me corrigia, orava sem cessar, nunca perdeu as esperanças para que eu e a nossa família estivéssemos nos caminhos do Senhor. Diante disso eu posso dizer, queridos irmãos e irmãs, com toda a certeza, que eu sou o resultado de oração da minha mãe, que sempre foi um canal de bênção na nossa família. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou como pastor nesta comunidade, se hoje eu sirvo ao Senhor através do pastorado, se hoje eu estou nos caminhos do Senhor, se hoje a minha família está na igreja nos caminhos do Senhor, é porque a minha mãe não desistiu, teve esperança,
e foi um canal de bênção na minha vida e na vida da minha família. Assim como certamente todas vocês, cada mamãe é um canal de bênção na vida da sua família, é um instrumento valoroso da graça e do amor de Deus, das misericórdias de Deus na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Há quem diga, queridos irmãos e irmãs, que Jesus parece ter um coração mais sensível ainda para as orações das mães. Por exemplo, a viúva na cidade de Naim, lá em Lucas capítulo 7, cujo único filho havia morrido. O texto, ali nos versos 11 a 17, não menciona qualquer oração daquela mãe que estava chorando, estava ali chorando copiosamente pela morte do filho. Mas, apesar do texto não mencionar nenhuma oração, é perceptível um desejo intrínseco do coração daquela mãe, e como ela deve ter desejado que o filho não tivesse morrido. Lógico, quem quer perder um filho? O fato é que o rapaz foi ressuscitado por Jesus. O Jesus trouxe de volta o filho daquela mãe que estava ali com o seu coração contrito. E como não mencionar, e como não esquecer da mulher estrangeira, mãe de uma menina que estava enferma, endemoniada. E é sobre essa mãe que eu quero conversar com os irmãos e com as irmãs, com as mamães, rapidamente nesta manhã. Eu quero fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21 e 28. Se você quiser acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, ou acompanhar a leitura. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do verso 21 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde então, desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Palavras do Senhor. Antes de nós meditarmos sobre os ensinamentos desse texto para nós precisamos entender aqui o contexto que está envolvendo essa história da mulher cananeia em seu encontro com Jesus. Jesus está ali em Tiro, na cidade de Tiro e Sidom. Eram cidades da Fenícia e ela fazia parte da Síria. Por isso, em Marcos, por exemplo, não é mulher cananeia, mas sim mulher sírio-fenícia. Tiro ficava em uns 70 quilômetros ao nordeste de Cafarnaum. Seu nome significa rocha. Tiro é um dos grandes portos naturais dos tempos antigos. Uma cidade grande, um porto natural ali, importante para aquela região. E a cidade de Tiro era um sinônimo de paganismo. Era uma cidade mal vista nos tempos do Antigo Testamento. Já que dessa região vinha a rainha Jezabel, que seduziu Israel para a idolatria. E os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros, como cachorros. Mas Jesus, queridos irmãos e irmãs, quebra o conceito judaico de impureza. Jesus, no texto anterior, do verso 1 ao 23, no capítulo 7, provou para os judeus que o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca.
pelas suas palavras, pelas suas atitudes. E agora, Jesus revela que não há pessoas impuras naquele lugar. Jesus entra na terra dos gentios sem ser contaminado. Jesus rejeita essa distinção e torna claro que o evangelho, que a boa nova, que a boa notícia ao qual Jesus trazia, é para todos. A base para ser aceito por Deus não é uma questão de antecedentes étnicos, mas um relacionamento com Jesus. E o texto nos revela que Jesus, ao entrar numa casa, conforme Marcos capítulo 7, ele se depara com uma mãe aflita que se coloca aos pés do Senhor. E essa mulher certamente representa a figura de todas as mães, que estão em todos os lados, em todos os lugares, mães que se colocam aos pés de Jesus para intercederem pelos seus filhos e filhas, para que Jesus seja o centro da vida deles e que os livre de todo perigo e maldade. E eu quero compartilhar com os irmãos 2 ensinamentos preciosos que nós podemos tirar desse texto, ensinamentos que são vividos por cada uma de vocês, cada uma das mães, mas que também devem ser vividos por cada um de nós, enquanto filhos e filhas, maridos, esposos, todos nós enquanto cristãos e cristãs. E o primeiro ensinamento desse texto, queridos irmãos e irmãs, é que uma mãe intercessora tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Uma mãe tem conhecimento, tem discernimento do que está acontecendo com seus filhos. Essa mãe cananeia, essa mãe que o texto retrata para nós, essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha, sabia o que se passava com ela. Ela sabia que o problema de sua filha era espiritual. Ela tinha consciência que existia um inimigo real que estava conspirando para destruir a sua casa, a sua filha e a sua família. E diante desse problema, ela sabe onde encontrar a solução para aquele problema. Ela sabia que somente Jesus poderia libertar a sua filha. Ela vai até Jesus, vai ao encontro de Jesus. Ela vai e busca Jesus e o chama: Senhor, filho de Davi. Que era o seu título popular, aquele que fazia milagres. Ela sabia em quem encontrar a solução. A mãe sabe onde estão os problemas dos filhos e sabe onde encontrar a solução. E essa mãe, como exemplo de muitas, se coloca aos pés de Jesus para interceder pelos seus filhos. Essa mãe viu a terrível condição da sua filha. Essa mãe foi ao encontro de Jesus, ela sabia a condição terrível que sua filha se encontrava, e ela viu o poder de Jesus para libertá-la, sabia que somente em Jesus havia o poder para libertar a sua filha, e clamou com intensidade e perseverança. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas poderia pedir a quem poderia fazer isso por ela, o Senhor Jesus. Trazendo para o nosso contexto aqui, contextualizando para nós, muitas vezes nós, enquanto filhos e filhas, nós achamos que nós podemos esconder as coisas das nossas mães, é ou não é verdade? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu achava que eu poderia esconder as coisas da minha mãe. Eu achava que eu poderia continuar fazendo as minhas coisas, né, que para mim eram certas, e que a minha mãe não ficava sabendo. Eu achava que eu poderia esconder as coisas dela. Realmente eu achava que nada passava pela cabeça da minha mãe, que ela não sabia das coisas erradas que eu estava fazendo. Mas, queridos irmãos e irmãs, doce ilusão nossa de filhos. Há quem diga que mãe sabe tudo, é ou não é verdade? Mãe sabe tudo, de nada se pode esconder de uma mãe. E essa mãe sabia do que estava acontecendo com sua filha. Assim como a minha mãe sabia de tudo o que acontecia na minha vida, todas as coisas erradas que eu fazia, o quanto errado eu estava, nos caminhos errados que eu estava, mas ela também estava ciente, queridos irmãos e irmãs, assim como esta mãe, em quem procurar ajuda. Me corrigia, mas também se colocava na presença de Jesus. A mãe que se coloca aos pés de Jesus, queridos irmãos e irmãs, a mãe que se coloca aos pés de Jesus transforma a necessidade e o conhecimento ali de um tempo ruim em adoração. Quantas mães ainda hoje, queridos irmãos e irmãs, quantas mães ainda hoje estão aflitas e preocupadas com a vida dos seus filhos? Como eles irão crescer?
ou os que já estão crescidos, se vão se manter nos caminhos do Senhor, se vão conseguir um bom trabalho, constituir família, enfim. As mães ainda hoje estão aflitas e preocupadas com a situação, com a vida dos seus filhos. Mães que não medem esforços, mães que fazem de tudo para que nós, filhos e filhas, sejamos conduzidos por Jesus, mesmo sabendo dos nossos erros, mesmo sabendo que muitas vezes esquecemos elas. E essa mãe sabia do que estava acontecendo com sua filha e se colocou aos pés de Jesus, pois sabia que somente em Jesus haveria solução para sua casa. Por isso, minha irmã, você aí, mãe, se coloque na presença de Jesus. Coloque todas as suas angústias, os seus medos, as suas aflições, as suas preocupações com os filhos, com sua casa, com seu marido, enfim, todas as suas aflições. Coloquem aos pés de Jesus, se derramem aos pés de Jesus, busquem Jesus, porque em Jesus há solução para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Amém? O segundo ensinamento que eu quero trazer desse texto é que a mãe sempre está disposta a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer situação, para ver os seus filhos libertos de qualquer perigo. Uma mãe sempre está disposta a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer situação que seja, para que o seu filho e sua filha tenham o melhor, tenham um encontro com Jesus, para que o seu filho e sua filha não passem por perigos, sejam libertos de qualquer situação. Todas as mães, queridos irmãos e irmãs, todas as mães são determinadas, e isso é inquestionável, se privam, se desdobram e se dispõem a enfrentar o que for preciso para cuidar dos seus filhos. Essa mãe enfrentou os obstáculos. Essa mãe cananeia, ao qual o texto diz aqui, relata para nós, essa mãe enfrentou obstáculos. Sua nacionalidade era um obstáculo. Era algo que ali estava contra ela. Ela era gentia e Jesus era judeu. Além do mais, ela era uma mulher e a sociedade daquela época, como nós sabemos, era dominada pelos homens e a mulher era rebaixada, oprimida na sociedade. Os discípulos estavam contra aquela mãe. Eles queriam que Jesus a mandasse embora, despeça. O próprio Jesus, queridos irmãos e irmãs, numa primeira leitura, o próprio Jesus aparenta talvez uma indiferença, pois o primeiro momento, quando aquela mãe se coloca diante dele, ele não responde palavra alguma, diz o texto. Mas, queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus não é indiferente com aquela mulher. O Senhor Jesus não trata com indiferença a mulher, aquela mãe e todas as outras mulheres ao qual a Bíblia nos relata. O silêncio de Jesus aqui para com essa mãe, ele é um silêncio pedagógico. É um silêncio que traz ensinamentos para as nossas vidas e para aquela mãe. Testa a nossa fé, como testou a perseverança e a fé daquela mãe. Por isso a mãe não desiste. A mãe enfrenta qualquer coisa. A mãe está disposta a passar pelas mesmas tribulações várias vezes para que os seus filhos tenham o melhor. O silêncio de Jesus ali, o silêncio diante de um clamor nos diz o que realmente somos, pois normalmente queremos respostas rápidas e miraculosas. Muitas vezes nós, como seres humanos, nós queremos nos colocar diante de Deus com alguma aflição e queremos uma resposta rápida e miraculosa. E Jesus, diante desse silêncio, nos ensina que nós precisamos esperar, ter paciência, ter calma. Mas uma mãe sabe o que é esperar silenciosamente, é ou não é verdade? A mãe sabe muito bem o que é esperar silenciosamente um milagre em sua casa, um milagre em seus filhos, um milagre em seu marido. Ela não tem pressa, ela confia, ela sabe o que o Senhor ouve. Ela sabe o que o Senhor ouve. Queridos irmãos e irmãs, quantas mães ainda hoje sofrem em silêncio esperando milagres? Quantas mães sofrem em silêncio sobrecarregadas com suas vidas duplas,
triplas ou até mesmo quádruplas, não é verdade? Se desdobram, passam por obstáculos para darem o melhor para os seus filhos, para dar o melhor para as suas casas. Quantas mães não cessam de continuar a luta pelo sustento dos seus filhos? Além disso, quantas mães, mesmo diante de tudo isso, não aparentam fraqueza? Sempre estão fortes, dispostas a prosseguir, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do silêncio. Jesus ainda diz no texto, o texto nos diz que Jesus ele falou que veio não para as ovelhas de Israel, senão para as ovelhas de Israel, e não para os gentios, e nem tão poucos para os cananeus, talvez ali excluindo assim aquela mãe. Mas a frase de Jesus não era de exclusão, mas sim de inclusão por meio da fé. Jesus estava ali testando a fé e a perseverança daquela mãe. Jesus não estava rejeitando aquela mulher, mas testando a sua fé e revelando que ele estava disponível para todas as raças e nacionalidades. Pois aquela mãe, queridos irmãos e irmãs, mesmo diante desses obstáculos, não desistiu. Ela, porém, em vez de sair desiludida, sair revoltada por causa de sua nacionalidade e educação pagã aos olhos dos judeus e dos discípulos que estavam com Jesus, veio, continuou, perseverou, não desistiu, foi ao encontro de Jesus e adorou Jesus e disse: Senhor, socorre-me, porque somente o Senhor pode me ajudar. Quantas mães, queridos irmãos e irmãs, estão aí há anos lutando, por isso não desistam. Não desistam, mães, não desistam dos seus filhos, não desistam da sua casa, da sua família, não desistam. Em um último teste de fé, talvez, ali Jesus diz àquela mãe: mas não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Como nós já dissemos no início, os gentios eram chamados de cachorros pelos judeus, que consideravam os habitantes ali daquela cidade, da cidade de Tiro, como cães impuros. Por isso Jesus usa essa metáfora. Não é justo pegar o pão dos filhinhos dos judeus e jogar aos cachorrinhos. Mas Jesus, ele usa essa palavra no diminutivo para incluir aquela mulher nas bênçãos do Senhor. Pois os cachorrinhos é uma referência aos animais que viviam dentro das casas, e não aos cachorros, aos cães impuros e selvagens que viviam nas ruas. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, queridos irmãos e irmãs, converte a palavra desanimadora, talvez, em otimismo e transforma a derrota em consagrada vitória para a sua vida. Essa gentia transformou a palavra de aparente reprovação, cachorrinhos, numa razão de otimismo, de fé, de esperança, de se colocar na presença do Senhor, de não desistir em ver a filha curada. E ela disse: é verdade, Senhor, é verdade, pois os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E diante disso, diante desse ato de humildade, desse ato de se colocar vulnerável, desse ato de se humilhar diante do Senhor, essa resposta dessa mãe, a resposta deixa claro o quanto as mães não se preocupam em se privar de si mesmas, de se humilhar para que os seus filhos tenham as coisas. A resposta dessa mãe nos deixa claro o quanto as mães estão dispostas a enfrentar obstáculo, a serem muitas vezes humilhadas, a não se privar de suas próprias vontades, de se humilhar, de se colocar em um grau inferior para que os seus filhos tenham tudo. Isso me faz lembrar mais uma vez da minha mãe. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe trabalhava numa empresa e ela almoçava, tinha o seu lanche lá naquela empresa, e ela sempre ganhava uma fruta, uma maçã, uma sobremesa, uma gelatina ou um Danone, né? E ela não comia. Ela guardava e trazia para casa. E eu lembro que eu era pequeno e eu ia correndo encontrar com ela no portão, porque eu sabia que ela estava chegando, ansioso pela volta da mãe, sim, mas também ansioso pelo lanche que ela estava trazendo. Eu queria saber o que era que ela estava trazendo naquele dia, se era uma maçã, se era um Danone, se era uma fruta, o que ela estava trazendo para mim.
Como criança eu me sentia feliz em receber aquilo da minha mãe, mas era uma privação dela que ela estava passando. Ela deixava de se alimentar, de ter aquele lanche para trazer para o seu filho, para trazer para casa. Parece simples, irmãos, parece simples e talvez sem sentido, mas isso revela para mim hoje como filho, isso revela para nós o grande amor de uma mãe que passa vontade, uma mãe que deixa os seus desejos, uma mãe que deixa de lado os seus prazeres, uma mãe que deixa de lado as suas vontades e talvez até a própria vida em favor dos seus filhos. E essa mãe que nós lemos nesta manhã, a cananeia, a gentia, a reprovada pela sociedade, mas não por Jesus. Essa mãe não teve vergonha de se expor, não teve vergonha de deixar o seu orgulho de lado para ver a sua filha curada. E no final, o texto nos revela que Jesus diz: mulher, que grande fé você tem, quão grande é a sua fé, e com isso a sua filha será curada. E ao voltar para casa, aquela mãe encontra a filha sã e salva, curada. O demônio foi embora e aquela filha estava salva para a glória de Jesus. Aquela mãe voltou para casa aliviada, encontrou sua filha curada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós, ao exemplo dessas mães valorosas, não possamos nos enfraquecer com os obstáculos da vida, não possamos nos enfraquecer com os nossos próprios erros, não deixar de lado de enxergar aquilo que somos, mas buscar a presença de Jesus. E nessa manhã, à luz dessa palavra, nós queremos dizer a cada uma de vocês, queridas mães, muito obrigado por serem canais de bênção nas nossas vidas. Muito obrigado por nunca desistir de nós. Muito obrigado por, mesmo sabendo dos nossos erros como filhos e filhas, nos colocam à frente de tudo. Nos colocam na presença de Jesus. Não deixam de buscar Jesus e não deixam de desistir. Não desistam das suas famílias. Obrigado, mamães, por serem canais de bênção em nossas vidas. Obrigado, mãe, Dona Márcia. Obrigado por nunca desistir de mim, da nossa família, assim como muitas mães que estão nos assistindo agora, muitas mães que estão por aí, mães que não desistem, mães que são valorosas, que não deixam de se privar dos seus sonhos. Por isso, queridas mães, continuem lutando pelas suas famílias, continuem lutando pelos seus filhos, orando por eles, continuem buscando a presença do Senhor, continuem fortes e resistam a qualquer obstáculo. Eu sei que algumas mães nesses dias estão passando por uma verdadeira loucura, trabalhando em casa, conciliando o trabalho, a escola online com os filhos, a casa, o cuidado com as coisas. Muitas mães estão ainda mais sobrecarregadas com os trabalhos de casa, com os filhos, trabalhando em casa. Mas eu quero dizer para vocês, queridas mamães, que vocês não estão sozinhas. Jesus está com vocês. Estamos juntos, mesmo distantes. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês, que vocês não desanimem, que a luz da palavra, que a luz dessa mãe que nós aprendemos nesta manhã, vocês possam enfrentar qualquer obstáculo que for na presença de Jesus, para que a graça, para que a esperança e a glória de Deus invada a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, mãe. Obrigado, mamães, que são canais de bênção nas nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos filhos, assim como eu, são resposta de oração, respostas de joelhos de mamães dobrados aos pés de Jesus. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde, e que sejamos gratos pelas mães valorosas que nunca desistiram e que nunca irão desistir de nós. Eu quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada mãe que não desiste, cada mãe que enfrenta obstáculos, cada mãe que não olha para si mesma, mas que se preocupa, em primeiro lugar, com os seus filhos, com sua família, com sua casa. Que o Senhor continue a abençoar
cada mãe, tirando, Senhor, todo medo, toda angústia, toda aflição. Que a Tua graça, que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja com todas as mamães, Pai, em nome de Jesus. E que elas continuem nos dando exemplo, Pai, de sermos canais de bênção na vida uns dos outros. Que assim como cada mãe é um canal de bênção nas nossas vidas, a graça visível, a manifestação visível do Teu amor nas nossas vidas, que sejamos assim uns com os outros, observando este exemplo maior de amor que é cada uma das mães para as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Recebe, pois, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você agora, junto comigo, a assistir uma homenagem para as mães. Os nossos jovens e adolescentes prepararam aí uma homenagem, mesmo distantes, mas que nos ajuntemos agora pelo Espírito Santo e recebamos essa homenagem, e que essa homenagem alcance vocês aí, mamães. Vamos ver essa homenagem que os jovens e adolescentes prepararam para vocês. Olá, mães. Nós gostaríamos de homenagear vocês como uma forma de carinho, dizendo para vocês o que nós observamos de qualidade e também de defeito. Mas espero que vocês sintam abraçadas por todos nós, mesmo que distante, que vocês se sintam acolhidas. Bom, uma coisa que eu detesto na minha mãe é porque em todos os assuntos ela sempre está certa. Sempre. Ela sempre fala alguma coisa inteligente, alguma coisa que é certo. E uma coisa que eu admiro muito, muito, muito na minha mãe é a alegria dela, é a força que ela tem de passar por qualquer problema. Ela sempre tá alegre e sempre feliz. Bom, o que eu mais gosto da minha mãe é que ela é uma pessoa que eu converso de tudo. Então passa 1, 2 horas, eu nem percebo que eu tô conversando com ela todo esse tempo. É uma coisa que eu amo, conversar com ela. A coisa que eu menos gosto é quando ela quer conversar quando eu acordo. Nossa, porque eu gosto de acordar quietinho, não poder falar nada, e às vezes ela quer conversar bastante. O que eu mais gosto na minha mãe é quando a gente fica juntas, faz receitas e a gente pode conversar de todos os assuntos, porque eu sei que ela é minha melhor amiga. E o que eu menos gosto nela é quando ela chega nervosa do trabalho e acaba descontando nos filhos. Bom, eu gosto muito da minha mãe Marivone, porque ela é muito simpática, ela gosta de todo mundo à sua volta, ela quer o bem para todos. Mas o ponto ruim dela é que ela é muito cabeça dura, e isso foi o que a gente infelizmente mais puxou para ela. O que eu mais gosto da minha mãe é que ela se importa muito com a gente, com as pessoas que estão à volta dela. Quando a gente fica doente, ela não deixa a gente em nenhum momento. E o que eu menos gosto nela é que ela é muito sincera. Às vezes ela é sincera até demais. Bom, o que a gente mais gosta na nossa mãe é que ela é muito carinhosa, muito amorosa, muito atenciosa. Mas o que a gente menos gosta é a mania de limpeza. Ela quer limpar tudo, todo dia, toda hora. E aí a gente fica louco, ainda mais nessa quarentena. Meu Deus, ela quer limpar toda hora! Enfim, mas mãe, a gente te ama, tá bom? Beijo! Bom, e uma das coisas que nós mais gostamos da nossa mãe é que tudo que ela faz muito bem. Por exemplo, ela cozinha muito bem, ela faz artesanatos, ela faz costuras, e a gente gosta muito disso nela. E uma das coisas que a gente menos gosta é quando, por exemplo, ela tá mexendo no celular e ela simplesmente não ouve. Ela fica balançando a cabeça e, enfim, a gente acha que tá ouvindo e não tá. Inclusive, ela briga com a gente se a gente faz isso. Mas, né, a gente sempre tem pra quem puxar e provavelmente sua mãe também é assim, não é mesmo? Mas amamos você. Bom, o que falar da minha mãe, né? Eu acho que ela tem muitas coisas boas. Ela é uma pessoa muito especial, ela é muito amorosa, tudo que ela faz com amor. Ela é uma mulher muito batalhadora naquilo que ela faz. E uma das coisas ruins que ela tem é porque ela chora muito. Inclusive ela deve estar chorando agora, nesse exato momento. Mas tô brincando. Mas uma das coisas ruins também é
é que ela pega tudo pra ela se dá demais e acaba às vezes se desgastando um pouco. Mas é isso. O lado ruim da minha avó, gente, é que sempre ela fica brava comigo e ela não deixa eu descer na casa de baixo. Agora eu vou falar do lado bom pra vocês, que ela faz uma comida muito deliciosa. Eu amo ela. E Deus também. Happy Day, Mothers! Bom, o que eu queria dizer é que o que eu mais gosto da minha mãe é as frases que ela inventa no mundo dela e ela acha que todo mundo entende. Ela vive falando um monte de trocadilho e ela acha que todo mundo tá entendendo o que ela tá falando. E o que eu menos gosto é que ela larga toda a louça pra mim, tá, gente? Eu passo, tipo, a semana inteira em casa lavando louça. E é isso. O que eu não gosto na minha mãe é quando ela fica brava. Que todo mundo aqui em casa fica morrendo de medo dela. E o que eu gosto nela, que ela dá bons conselhos e que ajuda a gente em tudo. Bem, o que eu mais gosto na minha mãe é que ela é uma mulher maravilhosa, trabalhadora e que sempre coloca a família em primeiro lugar. Porém, o que eu menos gosto na minha mãe é que tem que ser tudo na hora dela. Uma qualidade da minha mãe é que ela é muito proativa. Sério, parece que ela não se cansa. E uma das outras qualidades também é que ela é muito companheira. Agora, um defeito... Ela tem uma mania muito chata de sempre que eu e a minha irmã estamos na cozinha, ela vai lá, finge que tá mexendo em alguma coisa só pra ver o que a gente tá comendo. Bom, o que a gente mais gosta da nossa mãe é quando a gente tá junto, dando risadas e a gente fica super feliz. E o que a gente menos gosta da nossa mãe é quando ela fica irritada, fica triste e a gente fica também. Mas nós te amamos. Oi, estamos aqui para falar o que o Thomas mais gosta na mãe dele, né? Eu sou o porta-voz dele, então ele vai falar o que ele mais gosta na mãe dele. O que ele mais gosta na mãe dele, além do leite, o que ele mais gosta na mãe dele é o beijo, é o carinho, é o abraço, que não tem hora para chegar. Pode ser meio-dia, pode ser 10 da noite, como pode ser 3 da manhã. E isso não tem hora para chegar. Então o que ele mais gosta na mãe dele é isso. Tem uma coisa que ele gosta bastante também, que é a música da Dona Aranha. A música da Dona Aranha, esse menino adora, mas tem que ser a mãe dele cantando. Porque quando a mãe dele canta, tem festa nessa casa. E... a coisa que ele não gosta na mãe dele é quando o leite acaba. Quando o leite acaba, nós temos uma situação bem complicada aqui. Então, o Thomas também vem comunicar que ele começa hoje um movimento chamado Mamães com Leite Eterno. Porque quando acaba o leite, é realmente uma situação que ele não gosta. Bom, mães, espero que vocês tenham gostado do nosso carinho. E queria dizer que os defeitos são apenas vestígios de serem humanas. Mas vocês, mães, representam em nossas vidas aquilo que Deus tem de maior, o amor. Feliz Dia das Mães! Amém. Que legal, né? O fato de nós falarmos essa homenagem para as mães que os jovens prepararam, o fato de falarmos o que gostamos, ou talvez até o que não gostamos, mas que na verdade fazem diferença para nós, é mostrar, mamães, o quanto vocês são importantes e o quanto vocês se fazem presente nas nossas vidas. Aquilo que talvez não gostamos serve para nos enriquecermos e nos fazer grandes. O fato de não gostarmos de algumas coisas é porque vocês ainda assim se fazem presente nas nossas vidas, né? Quero falar também, não gravei, mas quero falar. A coisa que eu mais gosto na minha mãe é o amor. O amor que ela sempre manifestou para a minha vida, para a vida da minha irmã. E hoje, a coisa que eu menos gosto na minha mãe é que ela está longe, né? Está a quase 600 quilômetros de mim. Então isso é realmente uma coisa que eu não gosto, né? Essa distância. Mas que vocês, mamães, se sintam abraçadas
pelo que vocês fazem nas nossas vidas. Mesmo as coisas que a gente não gosta, porque ainda assim essas coisas nos corrigem e nos levam para os caminhos do Senhor, nos fazem crescer, nos fazem enxergar que realmente existe um amor imensurável para com as nossas vidas, que vem de Deus e que é manifestado através da vida de cada uma de vocês para as nossas vidas enquanto filhos, enquanto maridos, enquanto seus filhos e filhas. Que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês, que vocês continuem sendo valorosas, que vocês continuem fazendo aquilo que a gente não gosta, que vocês continuem manifestando amor para as nossas vidas, porque por vocês e através de vocês nós somos o que somos e seremos o que seremos, para a glória de Jesus e para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Que vocês continuem firmes, que vocês continuem sustentadas, amparadas pela graça, pelo amor do Senhor. Que o Espírito Santo esteja sobre cada uma de vocês, mamães, levando paz, levando alegria, levando cuidado, levando tudo aquilo que vocês precisam para continuar aí, cuidando da casa nesse tempo tão difícil, cuidando da família nesse tempo tão diferente que nós temos vivido. Ajudando os filhos com as aulas online, ajudando o marido no trabalho, né? Fazendo os seus trabalhos, ajudando a casa, que vocês continuem firmes, sustentadas, amparadas e fortalecidas por Jesus nesta hora. Porque certamente, se nós não estivermos e não tivermos vocês nesses tempos, certamente tudo seria mais difícil. Com a mãe, tudo sempre fica mais legal. Sempre tudo fica mais amoroso. Que nós, como filhos, e agora vai um recadinho para vocês aí, filhos que estão me assistindo, que nós, enquanto filhos, realmente possamos saber valorizar a cada dia as mães que Deus nos deu. Que sejamos e que valorizemos as nossas mães e que estejamos atentos aos ensinamentos dela, mesmo as coisas que a gente não gosta, como vocês falaram nos vídeos, mas que ainda assim nos fazem crescer e enriquecem as nossas vidas para a glória de Deus. Feliz Dia das Mães, que o seu domingo seja um dia feliz, que você aproveite, que você seja aí, que você esteja sendo retribuída com um pouquinho do amor do que vocês já manifestaram por nós todos esses anos. Que você, filho, marido, nesse dia, retribua esse amor para a mãe que está aí com você. Que Deus abençoe você. Eu quero orar agora, encerrando a nossa celebração, e que cada uma de vocês se sintam abraçadas, por cada um de nós, sintam abraçadas. Ontem, enquanto eu entregava as lembrancinhas para as mães, os jovens ajudaram, o Gustavo e o Léo ajudou a gente a entregar as lembrancinhas, porque só no nosso hall de membros tinha quase 60 mães. É bastante mãe, bastante amor, não é verdade? Então os meninos ajudaram a gente a entregar, e eu fui entregar para algumas mães em algumas casas, na grande maioria delas. E enquanto nós entregávamos, nós podíamos ver, né, a alegria e o amor de Deus estampado no rostinho de cada mãe, ainda assim, nesse momento difícil. Então que nós continuemos sendo elo de amor, assim como as mães são nas nossas vidas, na vida uns dos outros. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por este tempo, obrigado por esta hora, obrigado, Senhor, pela Tua presença constante nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, mais uma vez por cada mamãe, cada vida de cada mamãe, Senhor. Obrigado por este amor tão grande manifestado nas nossas vidas, através da vida das nossas mães. Obrigado pela Tua graça visível, pela Tua graça manifestada pela vida das mães, através da vida das mães nas nossas vidas. Que o Senhor continue a abençoar e a sustentar cada mãe neste período difícil, nesse período diferente, mas que cada mamãe, cada um de nós, continuemos sendo sustentados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todas as mamães espalhadas sobre a face desta terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez, feliz Dia das Mães, e nos encontramos às 18 horas na nossa celebração. Deus abençoe. Um abraço cheio de saudade para cada um de vocês.